Boas tardes, boas noites. Aproveitando a proximidade do Natal, em que o que se busca é despertar em nós o exercício da fraternidade, do amor, né? Combinado com o momento singular que vivemos nessa encarnação, dos riscos de infecções e doenças, vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, em 23 de abril de 2014. Amor e saúde. A excelência do amor é a base de segurança para uma existência feliz. Somente através do amor consegue o espírito a sua plenitude na vilegiatura carnal. Desenvolver esse nobre sentimento é tarefa a que se deve dedicar até o sacrifício todo aquele que aspira pela autoconquista, pelo reino dos céus no coração e na mente. Então, ela, nesse aspecto, ela justifica por que temos que conhecer os mecanismos do amor, né? Por que temos que exercitá-lo. Continua. Inicialmente, expressa-se como instinto de reprodução nas fases primárias do processo de evolução. A partir daí, ele em forma de libido, que o conhecimento moral irá transformando em fraternidade, embora permaneça nas suas raízes para o mistério sublime da procriação. Então, são expressões diferentes desta lei maior universal, finalidade maior da criação e do Criador, que vai assumindo diferentes facetas com as quais lidamos ao longo da nossa jornada. Continua Joana. Quando atinge o patamar da paixão superada e se alcandora de ternura, responde pelo bem-estar e harmonia que tomam conta do ser. Enquanto se mantém como força do prazer e de interesse imediatista, é responsável por males incontáveis que afetam a saúde e dão lugar a somatizações lamentáveis. Necessário aprender-se a amar, para evitar que as paixões do desejo assumam o comando das emoções e o transforme em morbidez. Então, até para que possamos entender e praticar o amor, temos que conhecê-lo e discipliná-lo dentro de nós, nas suas diferentes expressões, né? E ela continua exemplificando. Em alguns casos em que a pessoa foi vítima de repressões e de outras contingências castradoras, apresenta-se possessivo ou disfarça-se em ternura asfixiante que leva a resultados nefastos. Quando experiencia a solidão e encontra outrem que inspira desejo, o indivíduo não amadurecido psicologicamente idolatra-o, deixa-se arrebatar por qualidades que lhe são atribuídas, mas que, em verdade, não possui. Tenta fruir ao máximo do relacionamento direto ou não, enquanto experimenta emoções desencontradas de admiração e inveja, de domínio e de competição. Surgem lentamente o medo da perda, o receio de sofrer o abandono e começa a entrar em choque e a assumir comportamentos de exigências descabidas. Então, ela, de alguma forma, ela está exemplificando com boa parcela dos comportamentos humanos presentemente, né? Podem ocorrer nessa fase os terríveis crimes passionais derivados do ciúme injustificável ou da cólera súbita por qualquer mínima contrariedade. Diante de ases e campeões de qualquer teor, a quem não pode dominar,
A inveja da sua glória arma o ser imaturo de conflitos que lhe demonstram inconscientemente que o outro é tão humano que, na condição de mortal, pode ser eliminado, e mata-o. O combustível de manutenção do amor é o respeito pelo outro, o que proporciona bem-estar na relação, aumenta o prazer na convivência e alegria pelo seu progresso e conquistas. Então, a base, né, do amor é o respeito. O respeito, ele é precedente. Antes de amar alguém, nós devemos respeitar esse alguém. E o respeito não cabe só às pessoas que amamos, cabe em relação a todas as pessoas, né? A começar pelos nossos adversários e nossos inimigos, né? Continua Joana. Não aguarda retribuição nem compete o amor, né? Porque não se sente solitário. Seus valores são oferecidos ao outro de maneira espontânea e confortadora. Com o hábito de superar os impositivos egoísticos, nada exigindo, torna-se um centro de irradiação de emoções aprazíveis que a todos felicita. A vivência do amor é dificultada pelo ego, ainda primitivo, pelo eu, né? Que sempre espera fruir, beneficiar-se, utilizando-se dos demais. Quando tocado pela sublime chama, faz-se doador com a capacidade de ajudar e fazer felizes todos os que lhe cercam, todos os que se lhe acercam. A sua vibração harmônica faz-se tão benéfica e cativante que se doa em clima de paz. O amor é a alma do universo. Muito bem, então só um pequeno break aqui, né? Jesus nos trouxe que o amor, ele está diretamente ligado ao deslocamento do interesse do outro e não mais do próprio interesse, né? Amar significa verificar o interesse do outro, fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, além de nos conhecer, temos que conhecer o outro para atender às suas expectativas, né? Para o que seja melhor para ele, fazer para ele aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Com isso, é um aspecto de doação e não de usufruto próprio. Até, muitas vezes, amar o outro significa deixá-lo à vontade e não sufocá-lo. Tal qual um filho, por exemplo, né? Nós cuidamos do filho, mas ele tem que ser autônomo, né? E muitas vezes temos que afastar para que ele exercite, ele pratique ser ele mesmo, né? E não algo que nós temos que trazer como nossa posse para apresentação aos outros, né? Continua Joana. Distúrbios de variada nomenclatura têm raízes na ausência do amor, nos seus antípodas, quais o ressentimento, o rancor, a indiferença, o ódio. Então, toda vez que nós encontramos esses conceitos dentro de nós e nos outros, na verdade, isso representa a ausência da prática do amor. Por isso que na doutrina, né, se sugere, se prescreve, né, a caridade, porque a caridade é o amor em prática. Então, quando praticamos a caridade, estamos exercitando o amor e com isso estamos combatendo o próprio ressentimento, o próprio rancor, a própria indiferença e buscando eliminar o ódio. E Joana coloca: o amor estimula a produção de endorfinas, de leucinas, de imunoglobulinas e outras substâncias geradoras de saúde, enquanto as irradiações que se lhe opõem produzem reações semelhantes que perturbam o equilíbrio psicofísico e propiciam campo para a instalação de doenças, contágios de micróbios nefastos, né? Então, a grande vacina
né? O grande remédio, o grande alimento para nos mantermos saudáveis espiritual e corporalmente é o exercício do amor. E ela continua: grande número de transtornos neuróticos se origina no resumar de pensamentos avaros e egoístas, que se desenvolvem vibriões energéticos que desarmonizam a mitose celular e as neurocomunicações. Nada que se equipare na área das emoções à contribuição vital do amor em qualquer forma com que se apresente: maternal, filial, paternal, familiar, religioso, social, humanitário, espiritual. Percebam que, a expressão do amor, ela se faz de múltiplas formas, né? Até André Luiz coloca isso nos Mensageiros da Luz como uma habilidade, né? Como uma qualidade que dividimos com quem quer que seja, portanto podemos fazer com qualquer pessoa, né? E continua Joana: a sua vibração harmônica faz-se tão benéfica e cativante que se doa em clima de paz. O amor é a alma do universo. Encontram-se, não poucas vezes, apóstolos do amor, excruciados por enfermidades dilaceradoras, por dores vigorosas que poderiam negar a tese de que é produtor de saúde. Sucede que, nesses casos, deve-se considerar que o missionário elege o sofrimento em resgate de antigas dívidas morais perante as leis soberanas, ou tem por objetivo demonstrar que neles o sofrimento não é imposto, mas solicitado para ensinar à humanidade devedora resignação, desprendimento e coragem moral. Então ela está fazendo um parêntese para aquelas situações em que pessoas são reconhecidamente amorosas, mas mesmo assim são vítimas de mazelas físicas, né? De saúde. E seria uma contradição do que ela havia explicado. Mas aí ela justifica que, na verdade, isso são exemplos para que possamos, nós outros, aprender que essa é a predominância, além do que, a predominância, a nossa meta, além do que esse apóstolo do amor pode estar ainda, além de acrescer algo à sua própria evolução, resgatar algo do passado. A bênção do amor transforma pigmeus em verdadeiros gigantes, e são esses que se fazem estímulo e força para a edificação da sociedade feliz. Quando se ama, alcança-se superior patamar do processo evolutivo e faculta-se a oportunidade de autoiluminação. O amor é o embaixador vibratório de Deus para que a fé, a esperança e a caridade transformem as pessoas e o mundo, inaugurando na Terra o período de paz que todos anelam. Ama e burila-te. Vence os impulsos servis das paixões aselvajadadas e das heranças primárias por intermédio da disciplina da mente, dos pensamentos sensuais, que deves converter em idealismo e realização enobrecedora. Renasceste para alcançar a superior conquista do amor sem jaça. Não postergues o momento de alcançar essa honrosa meta. Jesus viveu o amor de tal maneira e com tal significativa profundidade que o seu exemplo tem estimulado legiões de missionários espirituais a vestirem a indumentária carnal para imitá-lo e ajudar os renitentes no egoísmo e nas dissipações vergonhosas. Ama sem nenhuma exigência e torna-te fonte inexaurível de bondade, acendendo luzes na escuridão, enquanto distribuís paz e misericórdia a toda aflição.
E aí, durante as nossas reuniões ao longo da semana, restou destacado que o amor é um estado de espírito, né? Muito embora nós tenhamos como pano de fundo amar algo, amar alguém, amar alguma coisa, que na gramática nós chamamos, né, de verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguma coisa, né? Então, nós aprendemos na escola que amar significa amar alguma coisa ou alguém, é um verbo transitivo direto. Não, a gente acaba descobrindo que amar, como diz o poeta, é um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de objeto, nem direto nem indireto. Você tem que amar, não amar alguém ou amar o quê, ou algum objeto, alguma coisa. Amar é simplesmente um estado mental, né? É um estado em que o espírito repousa, e aí ele ama a tudo que o circunscreve. Quando estamos nesse estado, entramos em sintonia com o Criador que nos criou por amor e para amar, e tudo se revela. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Olá! Nesse mês falamos muito de Jesus, nosso mestre querido, e não poderia ser diferente na palestra de hoje. Eu trouxe uma mensagem do livro Em Torno do Mestre, pelo espírito de Vinícius. A mensagem se chama A Palavra de Jesus. Só o enunciado por si só é muito abrangente, não é? Se nós pararmos para imaginar o poder da palavra de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, fala, né, que ele é nosso divino jardineiro, que as nossas almas não estão esquecidas, que ele as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. A palavra de Jesus, ela é eterna. Aquilo que foi dito no momento em que ele esteve encarnado na Terra, ainda está em nós, ainda está marcada no nosso íntimo. Então, quando nós nos conectamos com Ele, através da prece, da reflexão, dos seus ensinamentos, os nossos pensamentos vão sendo ali, né, cultivados, nossas almas vão sendo trabalhadas, a nossa consciência está sendo despertada. E ele está junto de nós, como o grande mestre, que foi o único título que ele aceitou, né? Nos ensinando, nos indicando o caminho. João, no capítulo 1, versículo 1, também faz alusão à palavra. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Que ele quer dizer o quê? A sintonia ali da pureza do Espírito de Jesus estava em contato direto com Deus, executando a vontade do Pai. E ele executa a vontade do Pai, porque ele veio ser o exemplo, ele veio ser o molde, ele veio nos dar, através da sua palavra, o direcionamento que nós necessitamos. Então vamos ao texto de Vinícius, que é um texto muito bonito para as nossas reflexões de hoje. A palavra de Jesus.
Como é bela, Jesus, a tua palavra. Como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Que frase, né? Se nós nos imaginarmos ali nos montes onde ele pregou, o poder dessa palavra, nós não temos palavras humanas para descrever isso, né? Só quem foi ali verdadeiramente tocado naquele instante de sua passagem, que ouviu as suas pregações, que sentiu o poder de suas palavras, né? Então, como o Vinícius fala, é encantadora, ela é tocante, né? Ela é marcante, ela é persuasiva. Persuasiva significa convencimento. Por que ele convence? Porque ele era puro, porque ele é puro, né? Jesus é eterno, é puro. Então, a palavra dele é convincente através do exemplo, do cabedal moral que ele tinha para falar. Porque a gente pode muitas vezes falar e o nosso corpo, o nosso postural, dizer exatamente ao contrário. Da mesma forma que as nossas atitudes dizem o contrário do que nós estamos falando. Por isso que nós temos que ter esse pensamento do quê? De ser coerente, né? Nós temos que ser e não parecer. Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Né? A palavra, razão, mente, né? Fala mente ao sentimento. Então vamos lá, mente, associamos a quê? A razão. A palavra de Jesus é racional, ela é direta, ela é clara. O que nós temos que fazer, não é? Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tá claro, é um indicativo, é um sinalizador. Então fala o quê? A nossa mente remete à nossa razão. O que tem que ser feito? E ela fala o sentimento. Por quê? Através é profunda, é cheia de sabedoria, de magnetismo. Ela nos toca porque nos eleva. Ela nos encoraja, ela tira de nós o nosso melhor. Quando nós lemos aqui as passagens, né, do Evangelho, as passagens de Jesus, a gente pensa em ser um ser humano melhor, né? Parece que nós ficamos animados de um sentimento, de uma coragem, eu vou mudar. Lógico que nós temos as nossas dificuldades, as nossas incertezas, nós fraquejamos, mas temos aí despertar em nós, todas as vezes que nós nos colocamos em contato com os ensinamentos do Mestre. Ela diz tudo e tudo esclarece. E é verdade, né? Parece que a resposta, né, vem. Se nós abrirmos o Evangelho ao acaso, né, perguntando, pedindo ajuda, esclarecimento, amparo, solução, tudo é tão simples, tão claro, tão direto. Parece que foi customizado, né, que foi direcionado para nós. Interessante isso também, né? Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos, nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Esse é um ponto interessante, né? Quando nós nos colocamos à disposição, quando nós queremos, né, tudo é solucionado, né? O esclarecimento vem, a orientação que a gente precisa, né? Por que não nos toca? Nos momentos que nós estamos ali blindados, que estamos muito mais materializados, né? A gente não consegue sintonizar, mesmo com Jesus. E por isso que muitos espíritos não conseguem sintonizar ainda com o Mestre. Ainda, porque todos, com certeza, um dia chegarão nesse ponto, né, de sentir a palavra do Mestre e de ser tocado, aquele despertar.
Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra, deixando após uma esteira luminosa. Jesus era pura luz, né? Jesus é pura luz. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. Realmente faltam palavras, né? Faltam palavras. E mesmo assim, estava pensando agora, os evangelhos, né, foram escritos depois, né, o Novo Testamento, retratando as passagens, né, tudo que ele disse, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou. E mesmo assim a gente consegue captar, né? Lógico que de uma forma ainda muito rasa, perto da beleza, da pureza, da potência do significado. Imaginemos se estivéssemos lá, ouvindo ele falando. Então, tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas, tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores, é luz que aclara o entendimento, é força que reanima, é vida que rejuvenesce. Então, o mitigar as dores é ali diminuir, acalmar as dores, luz de entendimento, né? Parece que o despertar assim de uma inteligência, como se a gente falasse, nossa, é esse o caminho, é isso que eu preciso fazer. Força, vida, nós nos sentimos mais vivos, mais encorajados para combater as nossas dificuldades, mais conscientes que somos espíritos eternos e, portanto, temos vida. E que tudo que estamos vivendo nesse momento é uma passagem, né? É um momento de encarnação para o nosso aprendizado e que virão outros momentos também. E que a vida continua, a vida é eterna, não é? Ele não nos falou que o reino dele não era deste mundo. Então, o que ele prometia? A eternidade. O que ele esclareceu? Sobre a continuidade da vida e sobre a necessidade de estarmos em condições de aproveitar, né, os tesouros espirituais, deixando de lado esse apego à matéria, né? É também poesia que encanta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. E quanto ele nos convidou ali a fé, a coragem, a força, né? Mediante a tantas dores, aquelas pessoas simples que estavam à margem da sociedade. E ele encorajou, mostrou para elas, porque elas estavam ali ávidas desse conhecimento, elas eram maleáveis o suficiente para se sentirem tocadas, compreenderem a sua palavra. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. Atrai como um ímã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo, diviniza como o amor. E quando ele fala da transformação, né, se nós pegarmos, existem exemplos lindos de transformação que Vinícius vai trazer aqui no próximo parágrafo. A mágica, a influência de tua palavra, ó Cristo, converte-se a fraqueza de Simão na coragem heróica de Pedro. E que ascensão Pedro teve, não é? Ele que estava ali bem próximo do Mestre. Que força, que busca que ele teve. A sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu. Então Zaqueu era um publicano, era um coletor de impostos.
E era uma pessoa mal vista, né? Porque eles poderiam se apropriar da coleta desses impostos. Eles cobravam taxas adicionais e esse adicional ficava para eles. Então, olha ali, a sordidez de um publicano, de uma pessoa que estava ali completamente ligada à matéria, ao poder, à cobiça, na generosidade. Olha a transformação de Zaqueu. A volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida. E que transformação, né? Madalena, ela que tinha ali uma inquietação, uma situação difícil, ela deixou tudo para trás, né? E ali termina esta encarnação como Madalena ao lado dos leprosos. O fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e a abnegação de Paulo. Que transformação, né? Uma das transformações mais relatadas ali, né? Nas portas de Damasco. O doutor da lei que perseguia de forma implacável os cristãos. Quando ele encontra com Jesus, a vida dele muda, né? Como é colocado aqui por Vinícius, abnegação, serviu até o último instante à causa do Cristo. Ao encantamento da tua palavra, Jesus, serenam-se as tempestades, os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam e os pobres se faz justiça. Quantas passagens, né, de Jesus ali curando, né? Quero ser limpo, ensinando. Como eu disse, aqueles que estavam ali à margem da sociedade, né? Aqueles que estavam ali abandonados, esquecidos, e ao contato do Mestre, da palavra do Mestre, tantos foram ali curados, tocados. Evidentemente não foi infringida nenhuma lei, era um final de prova para eles e uma necessidade de aprendizado a todos. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo, não é? Como disse João, né? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio havia o verbo e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus, né? Porque a palavra dele era a verbalização da palavra de Deus. Então fica para as nossas reflexões esse texto lindo de Vinícius, para que pensemos na palavra de Jesus, no quanto ela é abrangente, no tanto que ela pode nos ensinar ainda, nos fortalecer nos momentos de dificuldade, de desânimo, de desespero, nos fortalecer inclusive na alegria, não é? Para que tenhamos equilíbrio, fortalecer a nossa razão, a nossa consciência da necessidade de evoluirmos, de colocarmos em prática a palavra do Mestre. Isso é muito importante, né? Que tenhamos, agora nós conhecemos, não ter o conhecimento, ter o contato, mas é importante a reflexão e a aplicação. E a aplicação vem através do quê? Da prática, não é? Então, que a palavra de Jesus nos toque cada vez mais. Fique então esse texto para as nossas reflexões. Até mais.